Bem-vindo ao Lorde Macabro. Prepare-se para mergulhar em um relato sombrio e perturbador. O que você vai ouvir agora é mais do que um simples caso policial. É uma história que desafia a lógica e o entendimento humano. Uma rua silenciosa coberta por uma névoa, onde o medo tomou forma e os gritos ecoaram sem explicação. Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e esteja pronto para conhecer o mistério da rua Bernardo Guimarães. Meu nome é Eduardo. Sou policial há quase 15 anos. A maioria das ocorrências que já atendi, mesmo as mais violentas, seguiam sempre para uma lógica. Mas o que aconteceu naquela rua até hoje não consigo explicar. Era uma noite abafada. O ano era de 2007. O céu estava encoberto por nuvens carregadas. A cidade de Minas Gerais parecia adormecida, menos a rua Bernardo Guimarães. Por volta das 2h37 da madrugada, o rádio da viatura explodiu em estática e a central informou sobre gritos e sons inexplicáveis vindo daquela rua. Eu e meu parceiro, o Cabo Rocha, fomos então designados para verificar os acontecimentos. Quando lá chegamos, algo parecia estar errado. O vento soprava estranho, como se sussurrasse coisas que não faziam sentido. Uma névoa densa cobria o chão e se movia como se estivesse viva, cercando nossos pés e nos cegando até os nossos joelhos. As luzes dos postes piscavam e algumas estavam completamente apagadas. Eu e meu parceiro então olhamos um para o outro, como se nos perguntássemos o que seria aquilo. No meio da rua então encontramos o primeiro sinal de que aquilo não era um caso comum. Um cachorro estava deitado, paralisado, os olhos arregalados, como se tivesse visto algo que o matou de puro pavor. Não havia ferimentos, sangue ou marca de ataque, apenas aquele olhar vago e vazio. De repente, ouvimos um grito novamente, um grito humano. Não era um pedido de socorro, era um urro de puro desespero. Saímos da viatura com as lanternas em punho, varrendo a névoa e os becos da rua. Foi então que vimos, no final da Bernardo Guimarães, uma figura alta, magra, de movimentos contorcidos e com olhos que não brilhavam. A criatura se moveu, não caminhava, deslizava sobre a névoa como se fosse parte dela. O Cabo Rocha então apontou a sua arma e eu fiz o mesmo. Mas aquela criatura desapareceu simplesmente diante de nossos olhos. Não houve som, não houve estalo de passos, apenas o silêncio mortal quebrado pelo som de passos atrás de nós. Quando viramos, não havia ninguém, mas as portas de algumas casas estavam escancaradas, abertas. No chão, marcas de unhas arranhavam o asfalto, como se algo tivesse sido arrastado ou levado. Avançamos até uma casa, a casa de número 1913, de fachada antiga e janelas trincadas. O portão estava aberto e uma vela acesa tremulava na sala, mesmo com a corrente do vento forte. Lá dentro, o cenário era mais sinistro ainda. Móveis virados, fotografias riscadas e no chão um boneco de pano costurado, às pressas, com olhos de botão e o nome Lucas escrito no peito. Rocha, tremendo então, reconheceu o nome. Era de uma criança que havia desaparecido naquela mesma rua há exatos 7 anos. Ele contou, quase sussurrando, que o caso nunca foi resolvido. O boneco parecia ter sido feito recentemente. A temperatura então caiu ali abruptamente. As velas se apagaram sozinhas e as paredes começaram a estalar como se a casa estivesse se mexendo, viva e faminta. O cheiro de enxofre tomou conta daquele ambiente,
forçando-nos a sair rapidamente. De volta à rua, os gritos haviam parado, mas algo pairava no ar. As janelas das casas agora estavam todas fechadas, como se nunca tivessem estado abertas. E a criatura sumiu sem deixar rastros, como se fizesse parte de uma maldição antiga que só se manifestava sob a névoa. De volta à delegacia, então, revimos as câmeras da rua. O que vimos foi algo que jamais esqueceremos. A figura estava lá, parada, observando as casas, e atrás dela, sombras ainda maiores se moviam, como se o verdadeiro mal ainda estivesse à espreita. Na semana seguinte, a rua Bernardo Guimarães foi interditada. Oficialmente alegaram manutenção elétrica, mas eu sei o que vi. E até hoje, nas madrugadas silenciosas, eu juro que ouço aquele grito, o mesmo grito de puro pânico e desespero. Eu não fui o único. Até hoje, ninguém conseguiu explicar os horrores que assombraram aquela rua silenciosa. Mas uma coisa é certa, o mal ainda ronda por lá, esperando a próxima vítima. Se você gostou dessa história macabra, deixe seu like, inscreva-se no canal Lorde Macabro e prepare-se, porque o próximo relato pode ser ainda mais perturbador.